Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Motofilia. Aqui quem fala é o professor Bruno Amâncio. Tranquilo, beleza? Como é que você tá? Tá bem? Diazinho chuvoso em Niterói. Vou gravar esse videozinho rapidinho para vocês. Sobre os meus erros nas minhas primeiras viagens de moto. Errei feio, errei rude. Foi bizarro. Primeiro erro é... Pensei muito, planejei muito e conversei muito pouco com a minha companheira. Porque a gente até nem tinha muito bem uma concepção de moto casal na primeira viagem, mas a gente sempre compartilhou bastante coisa. Só que a minha empolgação, eu tinha acabado de tirar a habilitação e ia ser a minha primeira viagem de moto, saindo daqui de Niterói e indo para Recife, em Pernambuco. Então, muita coisa que eu pensei, que eu idealizei da viagem, eu não comentei com a minha companheira. Eu acho isso muito ruim quando a gente parte do princípio que a pessoa vai junto, né? A companheira, a namorada, a esposa, não é uma mochila, não é uma bag, não é um baú, não é um baúleto, é uma pessoa e supostamente, quase crendo, é uma pessoa que você gosta muito. Então, assim, eu sempre recomendo muito que todas as etapas da viagem ou passeio que você for fazer, e desde então eu também faço, é fazer junto, pensar as coisas juntos para a viagem ser construída coletivamente, né? É isso. Agora, não teve só esse erro não. Outro erro, que foi um erro clássico, que eu acho que acompanha muita gente, é o erro da bagagem, né? Na minha primeira viagem, eu não errei tanto, né? Essa aqui foi para Recife, não errei tanto. Agora, a segunda viagem que eu fiz, que a princípio seria para ir para o Rio Grande do Norte, eu levei muita coisa e muita coisa nada a ver, né? Eu levei muita coisa nada a ver, muita roupa nada a ver. Novamente, assim como a primeira viagem, essa também, eu salvo engano, foi a segunda, e era no verão. Essa segunda viagem foi no verão e a gente está indo pro Horto do Fonseca. Vamos entrar aqui rapidinho, aqui à direita. E essa segunda viagem, cara, foi a viagem que eu errei a bagagem, né? Errei a bagagem, levei coisa pra caramba que não tinha nada a ver. O nosso destino era ir pro Rio Grande do Norte e pra Touros, salvo engano, o início da BR-101. E bruscamente eu levei muita bagagem. Era verão, foi verão, e eu levei um monte de roupa que não tinha nada a ver. Levei roupa de frio, no verão, escaldante. Se bobear, levei até pijama, e não tinha nada a ver levar pijama. Então, assim, não erre na bagagem, né? Leve o essencial, que é importante, né? Saber o que você vai fazer, como você vai passear para visitar os lugares que você está indo. Então, assim, não precisa levar um excesso de roupa. E viagem de moto não dá para levar muita coisa.
Você tem que levar o básico, tanto você quanto sua companheira levar o básico, aquela roupa, aquela camisa, aquela calça, aquela saia, aquele vestido que vocês mais gostam, vai ter que, não dá para levar tudo, tem que levar algumas peças algumas peças destas que vocês mais gostam. Então, com isso você diminui o peso da motocicleta. Quer dizer, o peso da motocicleta não, você diminui o peso na motocicleta. Diminuindo o peso na motocicleta, dialoga com a quantidade de combustível que vai ser gasta, dialoga com um melhor desempenho da motocicleta, principalmente eu que viajei com motocicleta de baixa cilindrada, bem mais baixa do que a Dominar 400, né? Eu fiz várias viagens, principalmente com a Honda XR 250 Tornado, carburada. Então assim, é uma moto forte, é uma moto valente, mas ela tem as suas limitações, assim como todas as motos têm. Então, muita atenção à bagagem. O meu terceiro erro, deixa eu ver aqui na minha cola, é sobre registrar, né? A importância da gente registrar. Por que é importante? Porque a nossa memória falha, então eu acho muito legal, eu acho muito bacana que a gente registre com fotografia, com vídeo, todo esse momento que constitui a viagem, né? A partida, a saída da nossa casa, o trajeto, a chegada no lugar ou nos lugares que a gente vai estar conhecendo. E hoje a gente tem bastante recurso para isso, né? Acho que um dos recursos principais é o nosso smartphone. Qualquer smartphone, não precisa ser de nenhuma outra marca extremamente famosa e altamente tecnológica, né? Qualquer smartphone, você faz um videozinho do lugar, faz umas fotos do lugar que você está visitando, porque para além do registro da sua memória, você também vai estar registrando isso no seu equipamento. Você pode compartilhar isso nas redes sociais, inclusive pode não ser a sua intenção, mas acaba às vezes sendo, incentivar outras pessoas, né? Outros motociclistas, outras meninas, outros caras a fazerem a viagem de moto também. Então registrar as viagens de moto, os passeios que a gente faz, é extremamente importante, não pra gente se amostrar para alguém, mas pra gente registrar melhor o que a nossa memória muitas vezes pode falhar. O próximo erro que eu também já cometi nas minhas viagens iniciais é não pesquisar direito o lugar que eu vou visitar. Isso é muito ruim, entendeu? Eu faço não é que eu nunca tenha pesquisado, ou nas primeiras viagens eu não pesquisei nada. Não, eu pesquisei o trajeto, o deslocamento, fiz o cálculo de consumo, fiz um cálculo estimativo de consumo, de hospedagem, de alimentação. Ok, tudo isso eu fiz. Mas eu não pesquisei os lugares que eu poderia visitar com a minha companheira. A gente deixa de conhecer o que muitas vezes está lá exposto na nossa cara por uma bobeirinha. Que bobeirinha é essa? A falta de planejamento. Tá aí fácil, tem IAs e IAs por aí que podem pontuar pra gente o que é legal e a gente escolhe o que a gente quer conhecer, seja numa viagem solo, seja numa viagem com a nossa companheira ou companheiro. Então o planejamento é muito importante, o planejamento dos lugares que a gente quer conhecer é muito importante. E começou a chuviscar, vou ter que dar um jeito de sair daqui pegar chuva, eu não gosto de chuva. Agora aqui na minha cola, uma outra coisa que é extremamente importante, né? A manutenção na motocicleta. Independente de você estar com a sua motocicleta Dominar, Pulsar, independente da marca e modelo, é muito importante fazer uma boa manutenção da sua motocicleta. E aí, nesse caso, quando a gente principalmente vai fazer uma viagem um pouco mais longa, não dá para fazer essa manutenção da motocicleta em qualquer lugar. E também, quando a gente conhece
como vai ser feita essa manutenção? Bom, eu tô na rotatória, ele tem que parar, né? Mas ele não vai parar nem a caralho. Então, a manutenção da motocicleta é muito importante. Não adianta fazer em qualquer lugar, não adianta fazer no jeitinho, porque vai estar propício a passar perrengue desnecessário. Então não adianta fazer num lugar que você já conhece como vai ser feita essa manutenção. O cara não vai ter cuidado, o cara não vai ter atenção. Vai cobrar super barato? Vai cobrar super barato, mas o barato pode vir a ser caríssimo. Pode vir a ser caríssimo, então não compensa. Você está a quilômetros e quilômetros de distância. Às vezes pode dar um problema à noite e você vai ficar muito chateado, assim como eu fiquei muito chateado, porque eu tinha consciência que a manutenção não foi bem feita, que a pessoa não é tão dedicada assim. E uma outra coisa, né, um bônus que eu acho que é muito importante, que de certa forma tem a ver com manutenção, talvez não a manutenção da motocicleta, mas a nossa própria manutenção, é estarmos atentos à nossa saúde. Então não adianta você viajar, fez todo o planejamento, a motocicleta está em dia, bons equipamentos, bons acessórios, mas e a sua saúde? Né? Eu já fiz uma viagem que infelizmente, né, eu não dei atenção a um problema kármico que eu tenho, odontológico, e eu fiquei meio que na merda. Porque deu um problema na minha prótese, etc e tal. E eu fiquei boa parte da viagem tendo que dar jeitinho e procurando dentista, e aí os dentistas eram caríssimos. Inclusive é uma coisa que eu tenho que fazer na minha próxima viagem, né? Eu tenho que substituir a minha prótese que deu problema, para que durante a viagem ela não dê problema. Já deu problema antes. Então assim, é muito prudente que você, no planejamento da sua viagem, na preparação da sua viagem, você cuide da sua saúde de forma preventiva, para não ter nenhum problema futuro durante a sua viagem, entendeu? Porque às vezes é muito mais difícil de resolver, até que paliativamente, esse problema de saúde durante a sua viagem, né? Seja ela uma viagem curta e principalmente se for uma viagem longa. Então muita atenção. Bem, espero que essas dicas tenham ajudado vocês, porque depois que eu cometi esses erros eu aprendi bastante, e eu acredito que vocês não precisam errar da mesma forma que eu errei para poder fazer o certo. Então se liguem nessa dica. Se você tiver alguma coisa para contribuir, coloque aí nos comentários, e saúde, cuidado e bons ventos!